O Instituto Borborema é uma associação cultural com sede em Campina Grande, na Paraíba. Em nosso canal no YouTube, disponibilizamos gratuitamente palestras, reportagens, entrevistas, aulas e lives. Para que este conteúdo continue a ser disponibilizado, precisamos da sua contribuição financeira através do nosso site ou de doações diretas em nossa conta corrente. Link e conta corrente estão na descrição desse vídeo. Conheça também as nossas formações e cursos online através do link na descrição, institutoborborema.com/loja. Temos também a livraria do IB, com excelentes descontos, parcelamento em até 6 vezes sem juros e entrega grátis para todo o país, a depender da compra. livrariaib.com. E, por último, mas também muito importante, entre agora em nosso grupo no Telegram para ficar informado sobre todas as atividades e conteúdos do IB. t.me/Instituto Borborema. Agradecemos especialmente aos nossos benfeitores. Este vídeo só é possível graças à generosidade deles. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Sejam todos bem-vindos a essa aula aberta aqui do Instituto Borborema, em parceria comigo, Rafael Nogueira, a respeito das relações de história e literatura. Eu vou trabalhar 5 grandes exemplos que dizem respeito a momentos históricos, a autores, em grandes cenários, países, e em cada um deles eu vou mostrar como as relações são muito íntimas e de várias formas diferentes, e de que maneira também o estudo da história pode facilitar a compreensão da literatura, de que maneira a literatura às vezes exige uma certa compreensão histórica para que ela se revele, e ao mesmo tempo também uma certa correlação de aprendizagem, como a literatura também em alguma medida favorece a história. Então vamos lá. A princípio eu quero dizer quais são essas possíveis relações entre história e literatura para depois nos exemplos a gente começar a trabalhar com a prática. Em primeiro lugar, a gente tem que pensar no seguinte: existem estudos que transcendem um determinado livro. Quando você pega um livro para lê-lo e para entender aquilo que ele está dizendo, é muito interessante que você já tenha lido outros livros. Não é assim? Se você já foi alfabetizado, leu alguns livros de formação, você já leu outros livros. Mas, ao mesmo tempo, existe uma literatura para além do livro que você está lendo. Já dizia o Jorge Luis Borges, né, que era o presidente da Biblioteca Nacional da Argentina. Ele dizia que para ler bem um livro é preciso ler muitos livros. Então, nesse sentido, eu trago para vocês a urgência, a necessidade, a importância de se conhecer história para se interpretar bem literatura. Então, de um lado, eu coloco um livro transcende a si mesmo, até do ponto de vista dos outros livros que permitem que ele seja bem compreendido. Para ler bem um livro, precisamos ler muitos livros. É o primeiro ponto. O segundo ponto é que a literatura, muitas vezes, faz uma abertura ao contexto. A abertura ao contexto significa que quando você lê um livro de literatura, ele facilita a compreensão da história daquele momento histórico. Por quê? Porque você já, por exemplo, se trata de uma ficção trabalhada a partir de personagens históricos, você já se familiarizou com os personagens, se familiarizou com os fatos e os atos relacionados àqueles personagens e também com o cenário. De modo que quando você vai ler história, e os livros de história muitas vezes são semelhantes e muitas vezes são diferentes aos de literatura, eu já vou falar sobre isso, você vai ter mais facilidade de compreender. A história coloca algumas barreiras que a literatura não coloca e vice-versa. A leitura de história tem outras dificuldades, certo? E uma delas é o fato de que a história não é tão emocionante por si só, a não ser que o livro tenha sido escrito por um historiador que também é um grande escritor ou por um historiador jornalista. Geralmente é assim, né? Ou muitas vezes é alguém que nem formado em história mas foi estudar um assunto, fez uma coleção aí a partir da bibliografia já escrita, ou ele levantou novas fontes e escreveu. Porque muitas vezes o trabalho historiográfico é tão dificultoso, a análise de fontes exige tanta especialidade,
Que o historiador não se preocupa em dar melhor acabamento à sua pena, à qualidade de seu escrito. Então, é por isso que é muito comum o historiador que escreve de modo tal que você lê 5 linhas e já está bocejando. Se você lê 5 páginas, você dormiu. Esse é um grande problema de grandes historiadores, inclusive de historiadores recém-formados, recém-doutores, né, recém-doutorados, que muitas vezes fizeram uma boa pesquisa, uma pesquisa relevante, porque também tem muita gente que faz pesquisa irrelevante, mas uma pesquisa relevante, mas cujo estilo é tão horroroso, espinhoso, cheio de anglicismos, germanismos, francesismos, vícios ligados justamente a essa também leitura de outros pesquisadores que também não trabalhavam tão bem o estilo, e aí isso cria realmente uma antipatia inicial no leitor. Então a partir da literatura existe uma abertura para o contexto. E quando você leu, por exemplo, um livro, como eu já disse, que trata de personagens ou fatos históricos, quando você vai pegar esse livro de história que é chato, você já vai entendê-lo com muito mais facilidade. Você nem vai dormir, porque você já vai saber, você já vai ter emoções relacionadas com aquilo, e às vezes você vai fazer correções de emoções para entender a história. A ficção vai te trazer muitas vezes alguns rebuliços, alguns movimentos internos, no sentido de emoções, de apreensões, dificuldades, surpresas, que às vezes quando você vai ver mesmo o que aconteceu na história, não foi exatamente aquilo. E aí, para compreender como foi passado, você vai fazer correções nessas emoções. É muito natural. Isso acontece muito com filmes, né? Meu filme favorito, e eu tenho uns 10 ou 15 filmes favoritos de igual hierarquia, mas é o que eu assisti mais na vida, eu acho. É O Coração Valente, Braveheart. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu assisti mais de 20 vezes. Esse filme, ele não tem precisão histórica. Ele te traz personagens históricos, cenário, música, vestuário, batalhas, e você vai se familiarizando com tudo aquilo. Quando eu posteriormente tive interesse histórico por aquele momento, por aquela circunstância, por aquele personagem, William Wallace, o outro personagem, Robert the Bruce, que é mais famoso, inclusive, que o William Wallace no sentido político, né? O William Wallace é um herói, o grande herói lá de Edimburgo. Mas aí eu fui verificar que a história, assim como estava contada, ela foi muito bem contada. Eu gosto muito daquele filme, achei que ele mereceu 5 Oscars e as 10 indicações do Oscars que ele recebeu. Mas, e a trilha sonora é belíssima, mas na Escócia daquele tempo não se usavam aquelas roupas. O segundo romance, que há 2 momentos, há 2 grandes romances ali no filme, o segundo romance jamais existiu. O filho do rei não se comportava daquela forma. O grito por liberdade não ocorreu. Então aí você pensa, não foi aquilo então. Mas não é assim. Primeiro ponto, eu nem me interessaria pelo assunto se não fosse o filme. E o filme, então, me abriu para o contexto. É isso que eu quero provar. Segundo, por eu já ter criado uma certa familiaridade com os personagens, algo desses personagens se mantém na análise histórica. Eu peguei o livro histórico e verifiquei. William Wallace, de fato, foi um guerreiro. Um guerreiro que ficou órfão, seu pai também era um guerreiro, foi muito bem formado e se tornou o líder da guerra. Ele foi o líder da Revolução de Independência ali em plena Idade Média. Então foi fácil para mim começar a ler, depois de me familiarizar com os personagens e com tanta coisa verdadeira também no filme. A batalha, né, de Stirling existiu e foi daquele jeito, né? A segunda batalha também ocorreu. O rei, o Robert the Bruce, era de fato titubeante, tinha muita dúvida. Então assim, determinadas coisas são exatamente daquele jeito e eu me emocionei junto com aquelas coisas, de modo que facilitou muito a compreensão quando eu fui ler a história. Deu para entender? Com a literatura é muito parecido, porque é a arte que traz. A arte parece que ela vai ao íntimo, certo? A história, como ela se pretende científica, existe a ciência histórica. A ciência histórica precisa de dados objetivos para poder falar sobre o passado. E da análise de dados, desses dados objetivos, e da discussão sobre as análises, sobre as interpretações, que é a chamada historiografia. Todo esse trabalho vai necessariamente trazer um esforço de objetividade. E o que é mais objetivo do que você observar, por exemplo, ruínas, uma carta, né? Você ter elementos como uma fotografia, elementos que de fato sejam como um portal para o passado. Mas muitas vezes isso não abre suficientemente as portas para o interior, para o íntimo daquelas pessoas que ali viveram.
Não mostra os pensamentos, as ideias, os sentimentos, as grandes emoções, as paixões. E aí você tem que reconstruir com a imaginação, certo? Então, nesse ponto, a história objetiva, como ela é contada, quando ela vai, por exemplo, inclusive pegar esses dados objetivos e transformar a partir dos métodos das ciências sociais, isso vai, às vezes, se revelar de uma forma numérica, com quadros, dados, não é? Números, porcentagem, com explicação que se refere a grandes períodos temporais e a um número muito grande de pessoas, de modo que vai falar de classe social, estamento, não é? Países, e tudo isso vai saindo daquela percepção íntima, interior, da alma das pessoas que ali viveram. A literatura, então, faz a abertura para o contexto nesse sentido. Te familiariza com os personagens, te dá, digamos assim, um acesso à interioridade que a história, como ciência, muitas vezes não é capaz de dar, e aí você se capacita a entender melhor a história. Então eu falei de os muitos livros necessários para se entender bem um livro, e muitas vezes parte desses muitos livros são livros de história, e eu falei da abertura para o contexto, tá? Mas existe uma outra coisa que eu preciso explicar a respeito deste aspecto do contexto, né? Nem sempre essa abertura para o contexto é uma busca por fatos que realmente aconteceram. Por exemplo, você lê um Victor Hugo, aí você vai ler o Les Misérables, Os Miseráveis, e você vai tentar encontrar exatamente os fatos que ali estão descritos na realidade. Não, você vai ver que a descrição dele dos boeiros de Paris é minuciosa e perfeita para a época. A Paris da época. A descrição dele do contexto, do cenário, é maravilhosa, não é? Porque aquela não é a Revolução Francesa, já é uma decorrência da Revolução Francesa mais para o século XIX, para meados do século XIX. Você vai ver já também que ele consegue te trazer algumas emoções que dizem respeito à vida dele. Eu outro dia fui me preocupar com isso, fui ler uma biografia do Victor Hugo e percebi que ele estava muito preocupado com a miséria, a ignorância e a falta de amor entre as pessoas. Tanto que na epígrafe do livro ele coloca isso. Né? Enquanto houver ignorância, né, e ódio no mundo, este livro vai ser importante. Ignorância, miséria, coisa assim. Eu estou falando de memória. Então percebam que não é necessariamente uma busca por fatos, tá? Nessa abertura para o contexto, mas às vezes os fatos estão corretos. Principalmente a composição do cenário, tá? Não é sempre uma autobiografia velada, como nesse caso pode ter alguma coisa, no caso do Victor Hugo pode ter alguma coisa, mas às vezes não, o autor ele realmente consegue ter um nível tal de simpatia. O pessoal costuma falar em empatia hoje em dia, mas a palavra simpatia não quer dizer só você ser sorridente, legal, muito alegre, muito, digamos assim, agradável, mas quer dizer simpathos, a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, sentir junto, sentir com. Então, se você tem a capacidade de sentir o que o outro sente com ele, você é capaz de dizer o que ele sente. Não é verdade? Porque você só sentiu porque ele sente. Então, o escritor muitas vezes tem essa capacidade. Então, muitas vezes não é autobiografia. Ele, de fato, está falando de elementos que ele foi colhendo pela observação dele e imaginando. E, por fim, você não vai ter uma correspondência perfeita também no detalhe, tá? Nesse caso, eu dei o exemplo do Victor Hugo, repito, o detalhe dos bueiros me impressionou muito, porque ele estava muito perfeito. Depois eu fui ler, fui verificar, e os críticos dizem que aquilo foi muito detalhado mesmo, muito perfeito. Mas mesmo que não tivesse, né, como você pega o Alexandre Dumas, você vai perceber que, em alguns sentidos, ele está descrevendo com alguma imprecisão, né? As ilhas aqui e ali, tudo, mas não importa, você está recebendo uma espécie de imersão, um mergulho no contexto. Mas eu já vou falar já, eu adiantei alguns elementos da França, que era um dos 5 exemplos. Vamos já organizar isso aqui, esse método, para eu depois ir analisar as obras, né? As épocas e as nações que eu escolhi para exemplificar. Vamos lá, então tá. Muitos livros para um livro, abertura para o contexto, né? Os detalhes da abertura para o contexto, e agora eu vou falar da abertura para o universal. A literatura tem uma capacidade já que transcende a história, tá? Mas que ao mesmo tempo pode ser comum com a história se você souber ler bem uma e outra. Qual que é? É isso que eu chamei de abertura para o universal. Muitas vezes você pode encontrar na literatura,
Na literatura, digamos assim, na literatura da Grécia do século V a.C., você pode encontrar explicações sobre a sua interioridade. Não é muito louco isso? Pois é, isso é abertura para o universal. Mesmo aquelas pessoas vivendo numa circunstância muito específica, debaixo de um clima, não é? Em cima de uma terra específica, convivendo debaixo de um regime político, com os meios de comunicação disponíveis e tão rudimentares, aquelas pessoas daquela época tinham, claro, vivências que nós não temos hoje. Mas, ao mesmo tempo, eles foram capazes de ascender a um plano universal. Isso é muito raro. Né? Mas a boa literatura muitas vezes consegue isso. Então, essa abertura para o universal é capaz de nos mostrar, por exemplo, que a literatura nos capacita a entender fatos históricos. Então, a partir da literatura, eu posso entender fatos históricos. Tá? Então, e como um quarto elemento, eu chamaria atenção para a possibilidade das implicações biográficas, tá? do autor, do escritor, na sua própria obra. Por quê? Por exemplo, hoje em dia, se um autor ou um escritor de roteiro de cinema, ou mesmo um fotógrafo, ele quer ganhar dinheiro público, ele muitas vezes ele tem que se adaptar ao governo que está presente. No caso, tempos atrás, havia uma farra, a gente sabia que havia uma farra da Lei Rouanet, e que fazia com que houvesse aí uma adesão a determinadas ideologias e tudo isso passava, não é? Hoje em dia isso está sendo saneado, mas de qualquer maneira, em vários momentos históricos, as pessoas se esforçaram para atingir as qualidades aprovadas para financiamento, né? Ou porque os mecenas da época valorizavam determinadas qualidades, ou porque o governo, ou muito tempo antes o rei, né? Mas hoje em dia o governo de repúblicas e monarquias de hoje, ele aceita pela lei, mediante lei, determinadas, ou lei, ou mesmo pelo um certo domínio ideológico, algumas obras e outras não. Perfeito? Existe também, por outro lado, um quinto aspecto muito importante que eu vou salientar aqui, um último aspecto, né? Que uma obra de arte, como uma obra literária, ela pode dizer algo sobre um período histórico que não foi registrado pela ciência histórica. Então ele pode mesmo ser o único registro histórico, pode ser uma fonte histórica. Então aí você já pega a obra literária, ainda que, repito, ela não corresponda em detalhe às coisas que aconteceram, certo? Ela tem a tal da liberdade poética criativa. Ela, em alguma medida, ela tenha aspectos de sobrenatural. Pode ser que ela seja o único documento que diga algo a respeito de uma época. Tá? Então, a obra literária pode ser uma fonte histórica. Porque mesmo tirando todos esses elementos que são, entre aspas, né, arbitrários e artísticos, você pode encontrar ali a fonte histórica. Você pode, digamos assim, cavar e achar, de fato, um documento genuíno que diga algo a respeito de um momento histórico. Que pode ser o momento do autor ou pode ser o momento anterior ao autor. Tá? Eu, por exemplo, tenho notícias da Revolução de 1932. Naturalmente, eu não nasci antes de 1932, porque o meu tio-avô lutou lá. E, claro, depois eu estudei. Mas se eu só tivesse a referência pela família, eu já saberia alguma coisa. Então, existe esse tipo, e eu poderia escrever a respeito. Eu não vivi aquele tempo, mas eu tenho notícia pela oralidade. Deu para entender? Aí o meu livro a respeito disso seria a única fonte histórica. Agora eu vou dar as explicações concretas. Vamos aos 5 exemplos. Eu espero que vocês tenham entendido, então, essa introdução, porque eu estou tentando ajudar aqui o Instituto Borborema, ao qual eu sempre agradeço aí os convites, porque eu gosto muito de trabalhar com eles. São pessoas sérias que estão realmente em busca do conhecimento, do desenvolvimento das personalidades, do aprofundamento das questões. E aqui eu vejo que os meus cursos anteriores, eles obtiveram um maior sucesso quando eu trabalhei a questão de como estudar melhor história. Então eu estou tentando mostrar, e como o Instituto Borborema ele se preocupa em estudar muito a literatura, não é? Afinal, é a partir da literatura que a gente aprende não só a língua, mas a partir do melhor aprendizado da língua, da formação da imaginação, a gente consegue pensar sobre todas as outras coisas. Então eu resolvi
colaborar aqui com o Instituto Borborema, trazendo as relações entre literatura e história. Isso coaduna com o meu curso, que está aqui presente, né, no Instituto Borborema, que é o Como Estudar História. Os outros cursos também. Eu tenho um curso sobre José Bonifácio, um curso mais historiográfico, que eu mostro com livros à mão, dados mais desenvolvidos, né, que não são exatamente os do documentário Bonifácio, o fundador do Brasil, e nem os do Última Cruzada, né, da Brasil Paralela, Última Cruzada. Tenho muito orgulho de ter feito esses documentários, mas é uma outra abordagem, uma abordagem mais com livros, mostrando um pouco da historiografia a respeito do Bonifácio. E eu tenho um curso também sobre Shakespeare, a partir, digamos assim, de um olhar tomista e cristão, da ética cristã, né? Eu fui buscar as virtudes cardeais e, ao mesmo tempo, os pecados capitais nas obras de Shakespeare, em algumas obras selecionadas. Então tem tudo isso aqui no Instituto Borborema. Vocês viram que eu fiz, então, história, né, didática, né, como estudar história. Eu dei um exemplo de estudos históricos com Bonifácio, dei um outro exemplo de estudos históricos, tem um curso também sobre o Brasil, que trata dos bandeirantes, dos governantes. Eu vou dando nomes e mostrando quem eram eles. E, posteriormente, tive um curso de literatura e ética, né, literatura e ética cristã. Agora eu gostaria de apresentar a vocês esta aula, né, gratuita, a respeito de História e Literatura. E eu sei que o curso de formação do Instituto Borborema tratou de literatura, tem tratado de literatura, tanto a romance, conto, quanto poesia, e vai ser muito útil aí para os estudantes, para aqueles que já estudam tanto o curso de formação, quanto aqueles que fizeram os meus cursos, perceber com maior clareza como é que essas coisas funcionam. Eu vou trabalhar cronologicamente. Eu vou dar um exemplo da Grécia, a Grécia Antiga. Eu vou dar um exemplo da Inglaterra. Eu vou trazer Shakespeare de novo para conversar conosco. Eu vou dar um exemplo de Portugal. Eu vou dar um exemplo da França. França eu já comecei, tá? E vou dar um exemplo brasileiro. Então são 5 exemplos, né, localizados. Eu escolhi as literaturas dos povos, né, literatura grega, literatura inglesa, literatura portuguesa, literatura francesa e literatura brasileira. E vou mostrar as relações destas literaturas nacionais, ou seja, desses corpos, né, de livros, desses conjuntos de livros, com, claro, alguns exemplos muito seletos, com história. E vou mostrar para vocês aqueles 5 pontos iniciais também que eu levantei aqui. Vamos lá, passo a passo. Primeiro na Grécia. Quais são os livros que eu selecionei aqui? Eu poderia selecionar um monte de coisa, tá? A Grécia, ela é abundante em exemplos de relação entre história e literatura. Mas eu vou ser muito direto. Eu só tenho uma aula, não tenho um curso. E eu quero que vocês lembrem da Ilíada e da Odisseia. A Ilíada e a Odisseia tem por pano de fundo um negócio chamado Guerra de Troia. E até o século XIX, não sei se vocês sabem, a convenção que havia entre os historiadores é que nenhuma Guerra de Troia tinha acontecido. Vocês não sabiam disso? Que tudo, 100% do que havia sido escrito por um tal de Homero, cuja existência também foi difícil de provar, até hoje muita gente discute. Eu acredito que tenha existido. Tudo que ele teria escrito seria, então, invenção, ficção absoluta. Muito bonito, não é? Pode ser tratado filosoficamente, como muitos alemães fizeram. Pode ser tratado como mera história da carochinha, pode ser tratado também como um rudimento de tentativa de compreensão da realidade. Mas o fato é, história não havia. Daí, teve um multimilionário alemão, ele era fanático por mitologia. Ele estudava mitologia, mito grego era, digamos assim, absorvia o tempo livre dele. E ele tinha muito. Daí, ele tinha uma intuição de que aquilo tinha acontecido. E ele tinha na cabeça dele que ele descendia de troianos. O que ele fez? Ele juntou pessoas para escavar determinados pontos sobre os quais a Ilíada, principalmente, mas também a Odisseia falar. Porque a Odisseia aí já tem tantas viagens, né, que é o retorno, né, de Ulisses a Ítaca. E aí, desse retorno, ele vai para tudo que é lugar. Mas principalmente a Ilíada, a tal da Troia mesmo, ela tinha alguns elementos que davam
precisamente onde ficava aquela região. Ele foi até lá e escavou. O nome desse alemão, para quem quiser pesquisar, é Heinrich Schliemann. Eu não sei se adiantou muito eu falar o nome dele, porque tem tanta consoante, mas eu acho que dá para ficar escrito por aqui na tela, tá? A gente passa para vocês como é que se escreve. Heinrich Schliemann. Tá? O que acontece com ele? Ele vai lá, escava, e de um modo, porque ele não levou especialistas em escavação, arqueólogos, ele levou um pessoal que ele conseguiu contratar, né? Mesmo porque o grupo dos historiadores entendia que não havia nada a ser investigado. Ele escavou e encontrou não uma Troia, mas 9. Sabe o que isso significa? O seu solo, né? O solo vai acumulando, o nome ele vai acumulando sedimentos, né? E esses sedimentos vão fazendo com que o solo de uma determinada época fique encoberto. E na medida em que ele é encoberto, né, aquele solo de baixo guarda a memória do período passado. Por isso que se faz escavação. Na medida em que você escava, você vai tendo mais notícia, ou seja, você tem mais elementos, ou seja, mais fontes históricas. Você tem mais elementos objetivos, mais dados, mais informações sobre o passado. Então você vai escavando, você tem o solo ali, você vai encontrar ossos de animais, ossos de pessoas, pessoas enterradas, instrumentos, objetos, elementos aí de casas destruídas, palácios, etc. Então foi escavando, achou uma, foi escavando, achou outra, foi escavando, achou outra e finalmente encontrou uma que tinha sido queimada. Perceberam? Então vocês lembram que eu disse que existe a literatura, existe a obra literária que serve de fonte histórica, ela dá notícia de algo que aconteceu. Muitas vezes sem que nada mais fale sobre isso. Por muito tempo a Ilíada foi isso. Era a única notícia que tínhamos da Guerra de Troia. De uma tal cidade de Troia que tinha existido, que tinha sido pujante, que tinha sido, digamos, a grande cidade de uma passagem ali de um estreito e que ela acabou derrubada e queimada. E aí isso foi mais ou menos constatado. Pelo menos a prova de que houve uma Troia que foi queimada apareceu. Isso não é extraordinário? É óbvio que com essa prova ele não provou que houve intervenção de Poseidon para atrapalhar a vida de Ulisses. Não foi provada a intervenção de Atena para ajudar Ulisses, é evidente. Mas em alguma medida foi provado que houve uma guerra. E se, pela Ilíada, você consegue compreender o heroísmo ensandecido, louco de Aquiles, e algo que se passou em seu interior, as estratégias, digamos assim, a astúcia, não é? de Ulisses, ela está estampada ali, tanto na Ilíada quanto na Odisseia. Em alguma medida pode ser, a gente pode considerar assim, como usando a tabela de graus de certeza. Pode ser que alguns homens com aquelas características tenham existido. Mesmo porque isso corresponde à filosofia grega, ao pensamento grego. A tal da areté, a excelência, ela se manifestava, e a hybris, que é o desajuste, a desmesura, a desmedida, ela se manifesta tanto como análise ética, quanto fatores de comportamento daqueles personagens ali analisados. Isso não é interessante? A obra literária tem essa relação com a história. Esse é um primeiro momento do mito grego. O mito grego também tem um outro momento que é o do teatro, né? Não tem só a épica, tem o teatro, a dramaturgia e a comédia, né? Então havia, por exemplo, dramaturgos que escreveram sobre também essa oralidade, né? Quando a gente pensa em Tebas e no rei de Tebas, que era o Édipo, né? Édipo rei, pode ser que nada daquilo tenha acontecido, mas pode ser que Tebas tenha tido sim alguns conflitos, não é? Com o filho tendo matado o pai, com irmãos tendo guerreado. Isso, alguma coisa ali pode ter acontecido. Mas não vamos ficar só em conjecturas, não. Vamos pegar, por exemplo, um comediógrafo chamado Aristófanes, que escreveu As Nuvens, sobre um tal de Sócrates. Então a gente tem dados históricos sobre a existência de Sócrates. Platão escreveu sobre Sócrates, Aristóteles mencionou Sócrates como alguém que tinha existido, Xenofonte escreveu sobre Sócrates e Aristófanes escreveu sobre Sócrates, mas escreveu desde o ponto de vista de tirar sarro, desde o ponto de vista de um comediante que até diverge do projeto socrático. Mas ele escreveu. Então, o texto dele, de um comediante, o comediante fazendo rir o público, né? E tomando como objeto de risada
um personagem que era existente, era alguém presente na sua época, ele é uma fonte histórica. Tá? Ele não é fonte histórica para o que era Sócrates. Ele pode ser um elemento que nos diz o que algumas pessoas que ali existiam pensavam sobre Sócrates. E nessa medida ele também é uma fonte histórica. E para entender Sócrates, aí você tem que pegar o maior número de elementos possível, né? E aí, a partir daí, você pode fazer o seu raciocínio de uma forma mais segura. Mas deu para entender? Então vencemos a Grécia. Primeiro exemplo, eu acho que eu já provei a vocês a importância das relações entre história e a literatura grega. Principalmente no sentido de que a literatura grega dá notícias da história, dá notícias de seu percurso civilizacional. Tanto que um período grego é chamado pelos historiadores hoje em dia de período pré-homérico, o outro período é chamado de homérico, justamente porque é o período em que as narrativas homéricas teriam acontecido. Tá? Homero existe no período seguinte, que é o arcaico. Então, o período homérico não é o período em que existiu Homero, é o período no qual teriam se passado as narrativas homéricas. Devo compreender? Perfeito. Vamos a Shakespeare já? Aí vocês vão pensar, meu Deus, ele pulou Roma, pulou a Idade Média. Calma, isso é uma aula só. Depois a gente pode pensar num curso, em outras aulas, para a gente aprofundar. Eu só quero exemplificar a relação entre história e literatura. Mostrar as diversas maneiras. E Shakespeare é abundante nisso. Vamos lá. Shakespeare já tem as suas peças históricas. Vocês sabem que existem peças históricas shakespearianas a respeito de Roma, Grécia e da Inglaterra. Ele tinha peças que, digamos, ajudavam a compor ali a compreensão patriótica até de uma Inglaterra que ali estava debaixo da Elizabeth I, filha de Henrique VIII, a filha protestante de Henrique VIII, filha de Henrique VIII com a Ana Bolena. E você tem também um Shakespeare que estava preocupado em narrar, em relatar fatos históricos da Grécia e de Roma. E aí, como é que ele faz isso, né? Ele pega peças, principalmente romanas, tá? Peças principalmente escritas por Sêneca, ele as lê e dá uma nova versão de acordo também com o trabalho literário, cênico e com as circunstâncias que estão à sua volta. Tá? Era um grande empreendedor, era um grande artista, um grande escritor, não preciso ficar elogiando Shakespeare. Mas ele, por exemplo, pega a história de Júlio César de Roma. Tá? Ele falou de algumas histórias gregas muito importantes também, mas eu vou pegar essa história romana para dar um exemplo. Você sabe que Júlio César tem algumas fontes históricas. Tem livro escrito por ele, tem monumentos antigos a ele, moeda, certo? E ao mesmo tempo existe uma narrativa a respeito da vida dele, uma biografia feita na antiguidade sobre ele, escrita por Plutarco. Tá? E outros personagens como Cícero que escreveram sobre ele, sobre quem foi ele. Então você tem uma série de elementos que provam que ele existiu e uma série de elementos que provam que ele não só existiu, mas fez tais e quais coisas. Plutarco ainda tenta, digamos assim, penetrar na interioridade de Júlio César. E o que faz Shakespeare? Muitas pessoas lembram de Júlio César justamente por aquele momento final. Depois que ele já se tornou um grande líder militar, que ele já adentrou aí os portões de Roma como um líder político também, ele já mais ou menos encaminhou a República Romana para a decadência e para a passagem para o Império. Quando você já está nesse período e ele já está começando a ser traído, o Senado está preocupado com a possibilidade dele fazer uma ditadura perpétua e de colocar no lugar dele como sucessor o seu filho. Seu filho, entre aspas, era seu sobrinho adotivo. E acabou que mataram Júlio César, vocês sabem a história, estou dando spoiler nenhum. Matam, já assassinam ele com facada, tá? E essas facadas, né? Não é só uma facada, são facadas. E depois de morto, você tem dois momentos aí, na verdade, mais um momento de triunvirato, de tentativa de recomposição da República Romana, não foi possível, e depois o sobrinho e filho adotivo dele, realmente, o Otaviano, o Otávio Augusto, se torna imperador. Acabou que Júlio César historicamente prevalece. Mas não é esse ponto que eu quero, digamos assim, abordar. Eu quero tratar agora
daquele fato final, quando ele está sendo traído, está apunhalado por todos os lados. Está na memória geral que Júlio César falou até tu, Brutus, quando ele encontrou um velho amigo, parceiro de conversa, familiar, né? Porque eles tinham relações familiares estabelecidas entre suas esposas. Então o que acontece aí? Ele teria dito até tu, Brutus. Não, ele não disse isso, não está no Plutarco, não está em nenhum relato da época, não está em nada que tenha sido registrado por testemunhos. Então o que acontece? O Shakespeare interpreta de tal maneira aqueles fatos que ele entende que no momento em que o Júlio César é surpreendido pelo Senado, porque ele estava indo para uma reunião, a sua esposa tinha sonhado e tinha dito para ele não vá. Isso já dizem os relatos da época, inclusive Plutarco. Uma pessoa da multidão, quando ele estava passando, porque ele passava em meio à multidão, vocês conhecem líderes assim, né? Tentou entregar um bilhetinho para ele, ele pegou, pôs no bolso e não olhou. Isso está em Plutarco também. Shakespeare dramatiza isso em sua peça. Chega no momento da reunião, ele vai ser apunhalado. Ele já estava esperando uma traição. Não que ele acreditasse, senão ele não ia, né? Ele não estava simplesmente indo para a morte. Ele se arriscou. Mas aí quando ele vê o rosto do amigo dele, o rosto de Brutus, o Shakespeare consegue reduzir essa circunstância, aquela frase, até tu, Brutus. Nesse sentido, eu já quero mostrar para vocês que a literatura pode nos ajudar a compreender a interioridade. Pode nos ajudar a revelar a interioridade. Não importa nesse sentido que ele não tenha dito isso. Não importa que ele não tenha dito isso. Como historiador, eu não vou dizer que ele disse isso. Não é para enganar ninguém. Mas é justamente a peça que vai nos comover e vai nos mostrar facetas da interioridade humana que podem ter existido, sim, naquela época. E mesmo um homem de muitos séculos depois pode ter revelado um aspecto de um fato histórico que não estava tão claro. A perplexidade dele ao ver o Brutus ali, né? Essa ideia de que como é que pode um amigo, alguém que deveria ser leal, alguém que foi favorecido pelo líder, está ali o apunhalando. Tanto que depois o Shakespeare faz questão de, na mesma peça, mostrar a derrocada, a decadência, a destruição de Brutus. Também é dita por Plutarco e outras fontes históricas. Então, isso é dramatizado e nós compreendemos com muito mais facilidade pelo bom uso das palavras. A literatura é a arte, né, das letras. Litera é o instrumento do artista. Então, por meio desse instrumento, ele consegue nos mostrar coisas que não são tão bem vistas. Mas não era só isso que eu queria trazer de Shakespeare. Eu queria que vocês soubessem, por exemplo, que Shakespeare tem outras relações também com a história. Vamos pensar num Macbeth, né? Macbeth é uma obra que vem no ano seguinte ou 2 anos depois, é bem próximo à morte de Elizabeth I. Então é uma obra escrita já debaixo de Jaime I, ou James I. Então assim, a gente está num momento histórico de transição de um rei para outro. Shakespeare sabia que o Jaime I se acreditava descendente, né, de um personagem de uma história escocesa que tinha sido vitimado por um sujeito muito ambicioso, não é? Que ouviu uma profecia. O sujeito ambicioso e o ascendente possível do Jaime I teriam ouvido de bruxas. E, gente, bruxas, assim, é uma maneira dele colocar na peça. Pode ter sido cigano, pode ter sido justamente adivinho, ou mesmo porque as mulheres apresentarem-se como bruxas era perigoso, e ele usava muito desse recurso para causar medo e espanto nas pessoas, para elas prestarem atenção, porque o teatro ali elisabetano exigia isso. Então você percebe que havia, para 2 homens, né, havia sido feita uma profecia de que um se tornaria rei, mas perderia tudo. E a geração do outro seria uma geração de reis. Né? A história de Macbeth é a história, então, do Macbeth tornando-se rei. Ele acaba matando todo mundo, ele age para ser rei. Não cai no colo dele, como parecia que ia acontecer. Ele conta para a mulher, para a esposa, e a Lady Macbeth o convence de que não, então vai em direção a isso. Você pode ser rei,
Vai em frente. Ele vai lá e sai matando todo mundo para ele se tornar rei. Mas o fato é que o outro, nossa, ele fica com medo do outro conseguir alguma coisa, some com o filho dele, prejudica ele de toda maneira. E aí o Shakespeare escreve essa história. E a encena, mostrando o Macbeth estava na memória popular como um líder, né? Como um líder, e o pessoal não tinha tanto essa visão de que ele tinha sido tão mal. Shakespeare então escreve uma peça mostrando um Macbeth horrendamente mal, uma Lady Macbeth perversa e cruel, e o outro personagem que seria, digamos assim, um ascendente do Jaime I como um personagem probo, honesto e mais brilhante. Tá? Então, nesse sentido, você tem aí uma outra relação com a história. É um Shakespeare tentando bajular o rei recém-chegado, recém-possado. Tá? Isso também diz algo sobre a história. É uma interpretação possível, mas bastante provável. Use sempre a régua dos graus de certeza. Tá? Aquilo sobre o qual eu estou pensando e falando é possível, é verossímil, ou seja, tem aparência de verdade mesmo. Não é só possível. Possível pode ter 50 alternativas igualmente possíveis. Mas quando algo é verossímil, é que já se aproxima um pouco mais do que as outras 49 possibilidades alternativas. Parece que é isso. Eu acho que é isso. O que é provável, já tem algumas provas. Algumas, em inglês o pessoal fala evidências. Tem muito brasileiro que usa evidência. Evidência em brasileiro é aquilo que aparece na tua frente. Tá? Mas existem algumas provas. Existe uma certa probabilidade, algum cálculo, algum indício, tá? Indício que prove aquilo, mas não provou definitivamente. E, enfim, tem o nível do certo, né? Que é o lógico, é o absolutamente provado, tá? É o evidente. Então, assim, use essa régua. O fato é que é de verossímil a provável que Shakespeare tenha feito. Eu digo que é provável, tá? Uma grande chance, porque em várias outras obras você consegue verificar uma relação entre aquilo que era possível dizer, né? Por exemplo, Romeu e Julieta, ele coloca um frei católico sendo muito, ao mesmo tempo, brilhante e arrogante, tá? Aparentemente, isso é Joseph Pearce, que escreveu muito sobre o Shakespeare ter sido um católico, né? Então, ele colocar um frei com uma posição de soberba era a visão de Elizabeth I. Então, ele faz passar, né, essa ideia para justamente ele ter chance de publicar sua obra. Tá? E existe ainda uma outra questão em Shakespeare, que é, por exemplo, em Hamlet. Existe a possibilidade da arte literária simbolizar, por meio de determinados personagens, fatos e cenário, uma realidade histórica, né, um lado simbólico aí. Ele estaria falando sobre a história de forma velada e simbólica. Tá? Então, a leitura simbólica também serve para a literatura iluminar a história. Então, pensamos assim, isso está em The Quest for Shakespeare, do Joseph Pearce. Ele diz assim, ele atribui um significado simbólico a cada um dos personagens principais de Shakespeare, que seria uma visão histórica da história recente da Inglaterra. Então, o pai de Hamlet, que é o primeiro personagem que aparece, seria a Igreja Católica na Inglaterra antes da Reforma. Tá? Então, ele foi morto por uma traição, lembram disso? E quem é o Hamlet, que é o vingador? São os católicos na Igreja Protestante. É o vingador que morre junto. O vingador que tem razão. Tá? É o filho, né, um órfão que merecia ser o herdeiro. Ele merecia ser o rei futuro. Mas ele acaba sendo, né, morto, mas de forma honrada, digamos assim. Quem é Cláudio? Cláudio, na peça, para quem não lembra, é o irmão do Hamlet pai, né? É o assassino, o tio do príncipe Hamlet. Assassino e usurpador do trono. Seria a igreja da Inglaterra, ou seja, a igreja anglicana, a igreja de Elizabeth I. Ele não poderia falar isso com clareza, gente. Só poderia falar esse tipo de coisa de forma simbólica. É a igreja de Henrique VIII, fundado por Henrique VIII para poder casar com Ana Bolena, mãe de Elizabeth I. Quem que é a Gertrudes? Né? Ex-esposa do Hamlet pai, mãe do príncipe Hamlet e atual esposa de Cláudio. Gertrudes seriam o conjunto dos protestantes na Inglaterra. Tá? Os protestantes, aí você vai pensar nos puritanos, né? nos luteranos e por aí vai. O Polônio seria a filosofia grega pagã, que tem alguma intervenção, mas acaba morto ali no acidente.
a Ofélia, um espírito pagão pré-cristão na Inglaterra. E o Laertes, aqueles protestantes que estavam fortemente influenciados pela filosofia grega. Ele está filho de Polônio, então muito influenciado pela filosofia grega, e estava aí mais forte, mais bem preparado, mais jovem. Então existe também essa possibilidade de leitura, a possibilidade da leitura simbólica que possa dizer respeito a um período histórico e nos ajudar a eliminar, se não a história, a visão de um autor a respeito da história e nos fazer refletir até, a partir da obra literária, sobre os juízos que podemos fazer a respeito de um determinado período histórico. Vamos ao próximo exemplo? Eu poderia ficar em Shakespeare por cursos e cursos inteiros. Cada obra histórica dele vai dar o que falar. Mas vamos para Portugal. Portugal não é tão difícil de falar e nem tão demorado. A literatura portuguesa ela é vastíssima, ela é muito necessária para aqueles que querem desenvolver primeiro, a sua identidade, sua capacidade histórica e a sua capacidade linguística, na verdade. E você tem desde aquelas velhas cantigas, as primeiras novelas, muita notícia de como era a vida, naquela época. Você vai olhar as cantigas, as velhas cantigas de amigo, cantigas de amor, aquelas cantigas diziam respeito ao momento cavalheiresco da vida portuguesa. E para entender as cantigas, você precisa compreender o contexto histórico. Não é? Então, sem explicações históricas básicas anteriores, ou seja, cavaleiro se afastando, e aí você tem uma dama que espera o seu amado, mas tem outro ali a cortejando. Ou ele é o próprio cavaleiro que deixa uma dama sem nunca consumar o amor, mas ele se apaixona, às vezes tem correspondência, às vezes é esnobado porque ele é de uma classe inferior, e ele se afasta para a guerra. Então, se você não compreender que Portugal medieval tinha esse aspecto cavalheiresco ligado muito às batalhas das cruzadas, com o cavaleiro se afastando, deixando suas amadas, e a cortesia, a necessidade de cortejar as mulheres de uma determinada maneira, com música, porque aqueles poemas eram escritos para serem cantados, aí vocês não vão entender direito nem o poema. Tá? Esse é o primeiro ponto. Ao mesmo tempo, a gente sabe que esse tipo de cantiga já existia na França. Então, a gente percebe que existe uma relação entre França e Portugal nesse momento. Os portugueses estavam ali recebendo influência francesa. E em seguida, quando começam as novelas são imitações, em princípio, da história da Távola Redonda, de Rei Arthur. Existe uma relação sendo travada entre Portugal e os ingleses. Então, existe a influência da Inglaterra em Portugal. Quando você vai ver na sequência os sonetos de Boccaccio aparecerem, são cópia de Petrarca, é uma influência italiana sobre Portugal. Tudo isso é história. Toda a métrica, a construção daqueles poemas é uma herança direta da Itália. E ao mesmo tempo, quando você vai para a sequência, quando chega um Camões, o Camões ele recebe influência, vocês sabem, isso é evidente, uma influência greco-romana e ao mesmo tempo italiana. Ele constrói ali uma grande obra literária, mas que diz respeito sobre o momento histórico que ele estava vivendo. Um momento de grandes aventuras, de grandes navegações, em favor tanto da realização desse espírito aventureiro, desse espírito que queria conquistar mais, chegar longe e realizar feitos nunca antes realizados e maiores que os feitos cantados pelos gregos romanos. Isso está lá no poema. E, ao mesmo tempo, a expansão da fé. Se você vai ler livro de história, aquela coisa enjoada de que, nossa, existiam as especiarias lá não sei onde, os caminhos estavam velados. Os portugueses, então, pensaram, vamos seguir por ali, e foram. Isso é horrível, não é verdade? Dá sono. Você imagina, você pensa assim, que os homens pensando, vai ser bom fazer mercado para ali, então vamos fazer uma aventura enorme que todos nós podemos morrer, mas pelo menos nossos filhos vão fazer mercado com alguém, vão comprar aquelas coisas. Não faz sentido. Ninguém dá a vida por pimenta, cara. Tá? Mas é evidente, desde uma perspectiva do rei que não vai embarcar, de um rei que está se aburguesando, de uma realeza que está se aburguesando. Portugal era muito mercador. E a aristocracia estava se tornando muito mercadora. Então, um certo, digamos, aburguesamento da realeza
pode fazer com que ele jogue pessoas ao mar, para que consiga, sim, encontrar outras vias. Mas não era todo mundo rei. E aqueles que queriam ir? E os grandes heróis? Aqueles que de fato realizaram os feitos? Um Vasco da Gama, que depois se torna vice-rei na Índia. Como é que você vai entender o Vasco da Gama? É só pelo canto do poeta. É só pela pena de Camões. Tá? Então Camões é capaz de nos revelar fatos históricos que, mesmo em meio a deuses, né, há alguns elementos ficcionais, tem muito de história ali, tanto exterior, tá, os elementos, a Taprobana, até onde eles chegaram, por onde eles passaram, as dificuldades que eles enfrentaram, ali mais ao sul, no Cabo das Tormentas, né, posterior Cabo da Boa Esperança. Então, assim, tudo isso é narrado por ele, com vários elementos míticos, influência de deuses, né, intervenções, né, não é só uma mera influência, assim, é uma intervenção direta dos deuses, atos heróicos, mortes, enfim, grandes dificuldades. Mas ele está cantando feitos, os grandes feitos da nação portuguesa, os grandes feitos dos portugueses. Os Lusíadas é os portugueses. Daquilo de que os portugueses são capazes, está ali narrado. E dedicado ao rei. E ele era um cara que entrou em guerra, navegou. E, ao mesmo tempo, dizem que a primeira edição... a primeira edição a Biblioteca Nacional tem uma cópia, inclusive. Mas os primeiros manuscritos do Lusíada, ele salvou de um naufrágio. É um homem que perdeu um olho em batalha. Então você, pela autobiografia dele, compreende melhor a obra dele. Sabendo que ele escreveu uma dedicatória ao rei, você compreende também que existe um elemento aí de prestígio, de busca por prestígio, que fez com que ele usasse o seu talento para que existisse. É aquela reabsorção das circunstâncias. Né? Você não tem como dizer, então tudo é prostituído. Isso é uma visão tacanha, é uma visão cínica. Todo mundo só faz as coisas por dinheiro. Não, é que o dinheiro é que cria os recursos para que algo se realize. Então é óbvio que a obra que vai ser realizada é aquela que consegue tempo, energia e ao mesmo tempo recursos, instrumentos, formação, tudo isso necessário para que ela exista. Tá? Então todas essas visões comuns da historiografia, elas realmente me deram sono por muito tempo. Por isso que com o Brasil Paralelo eu consegui expor de modo diferente. Mas quem fez isso muito melhor do que eu antes? O Camões. É só ler Camões, está na literatura. Uma visão histórica, né? É um mito épico, mas tem uma visão histórica ali que eu acho mais apropriada do que a visão dos historiadores. Mas é óbvio, tem muitos dados que ali não estão. Aí você vai aos historiadores. Aí você vai pegar quantas naus, quantas pessoas, vai cheio de número. Quantas pessoas, aí para achar as motivações, você vai ver a lógica. O que aconteceu depois? O que foi que Portugal de fato aproveitou? O que foi que de fato Portugal fez? Você vai ver que de fato as vias comerciais tiveram importância. Mas muitas outras coisas também tiveram. O espírito aventureiro foi arrefecendo, Portugal não conseguiu fazer mais nada. Tudo isso é elemento posterior. Tá bom? E dos portugueses eu poderia falar muito mais, gente. Se a gente pensar, por exemplo, em os maias, não é? De Eça de Queiroz e diversas outros romances, eles falam muito sobre o momento. Uma coisa que me chama a atenção, assim, no primeiro momento, só para não deixar o público só com a menção de os maias, né? No primeiro momento que me deixa impressionado do ponto de vista histórico em os maias é que os personagens masculinos geralmente são céticos, cientificistas, meio positivistas, meio maçons. E as mulheres são muito fiéis à Igreja Católica, são muito católicas, são carolas. Né? Então Portugal, que era uma nação antes muitíssimo católica, ela já é uma nação que no século XIX tem uma perda de catolicismo por parte dos homens. E eu que tenho uma família paterna portuguesa pude observar isso. A minha avó era uma mulher que rezava terço todo dia, um rosário, ia à missa, e muito católica. Né? E o meu avô não ligava muito para isso. Os meus próprios tios não ligam muito para isso. São mais céticos. Acham, é bom ir, tal, mas isso aí, quando morrer, acabou. Tá? Então tem uma visão mais cética, eles acham que é pé no chão, né? Enfim. E as mulheres são mais devotas. Acontece que está na literatura. Né? E tem muito mais coisas, mas só para a gente realmente pensar Portugal. E vamos, enfim, à França. A França eu já tinha falado, né, do Victor Hugo, do Alexandre Dumas,
Eu já falei dos Miseráveis, estou satisfeito com o que eu falei na introdução, não preciso aprofundar muito, tá? No Dumas eu gosto muito. Em português a gente pode falar Alexandre Dumas, né? Ele escreveu um livro chamado Conde de Monte Cristo. E naquele livro você vai observar que ele está no período de transição da queda de Napoleão para o retorno de Napoleão, para a queda definitiva de Napoleão. E você vai ver, ainda que os personagens não tenham existido, aquela maravilhosa narrativa não tenha exatamente existido, você vê que quando Napoleão é mandado à primeira ilha, existe uma reviravolta política tão grande que os adversários de Napoleão tomou por força militar, política, popularidade, carisma, mas não era a França inteira que era napoleônica. Quando ele é derrotado pela primeira vez e exilado, os seus adversários ascendem com toda a força e perseguem os napoleônicos, digamos assim, mais aferrados, ou seja, os líderes políticos da era de Napoleão, perseguem, enjaulam, inventam justificativas para prendê-los. Quando Napoleão retorna, tudo muda. Né? E aí existe um pega pra capar e as pessoas saindo correndo para todo lado, porque vai virar o jogo, virou a pizza. Aqueles que estavam sendo perseguidos e não morreram vão voltar e vão perseguir. Depois, definitivamente, o Napoleão tem o seu exílio final. Mas o que acontece lá? Um mero jaleco, um chapéu, designaria que você é napoleônico e poderia ser perseguido naquele mau momento. O rapaz ali foi perseguido por uma tramóia, né, Edmond Dantès, né, ele é perseguido ali por uma tramóia que tinha alguma relação com esse contexto político. O padre que ele encontra, que acaba sendo seu grande mestre iniciador, tinha sido ligado a Napoleão e isolado. Naquele momento, o Napoleão exilado, as grandes cabeças foram também retiradas de cena. Então você apreende, a partir da narrativa de Alexandre Dumas, eu vou falar de forma portuguesada, você apreende algo que, de repente, lendo um livro de história não fica tão claro. E digamos assim, pela narrativa você sente a emoção de, meu Deus, será que ele vai sair na rua? Ele pode ser atacado, morto, pode inventar alguma coisa. Será que ele vai se apresentar? Será que ele consegue fugir? Caramba, um padre... Você está sentindo aquilo. Aí você vai ler a história, como eu disse, você teve o quê? A abertura para o contexto. É muito mais fácil de entender. Ao mesmo tempo, você tem uma abertura para o universal. Será que muitas vezes, com as mudanças de uma política muito polarizada, com líderes muito fortes, uma mudança de um lado para o outro, não acontece essa perseguição mútua quando uns ascendem e outros decaem? Será que isso não deveria ter sido deixado para trás na história? Lá nesse pratrásmente de violência, de impérios e revoluções sangrentas? E hoje a gente não deveria aprender a lidar com pessoas que pensam diferente? É uma coisa para pensar. Essa é digamos assim, a abertura para o universal. Ela não fecha a questão, a literatura. Ela abre questão, tá? E questões históricas, tá bom? E ao mesmo tempo, quando você reflete ali sobre a própria narrativa do Dumas, de que um rapaz, pela instrução, e é um tipo de instrução muito especial, leitura de clássicos, ciência e arte marcial, e torna o rapaz algo muito acima da média. Né? E capacidade, claro, economia, capacidade de fazer riqueza. Esse rapaz, em pouco tempo, se torna do lixo, do prisioneiro, da prisão perpétua, do ingênuo que não sabe nem ler, uma grande personalidade forte, capaz de, pela sua mente, pela sua iniciativa, pela sua coragem, pela sua força, não só reconquistar aquilo que ele tinha, mas ascender extraordinariamente a um ponto de segurança que o faça ser um dos homens mais fortes de seu contexto. Essa era uma crença moderna, uma crença até um pouco maçônica, né? De que você, uma vez iniciado em alguns mistérios, você consegue se tornar uma espécie de manipulador, né? Alguém que, conhecendo as pessoas certas, podem ser poucas, e tendo acesso a determinados conhecimentos, você consegue lidar com as coisas ali. Mas mesmo fora do contexto maçônico, o contexto moderno mesmo, do indivíduo científico, a crença na ciência, de que os conhecimentos científicos podem te libertar das amarras da ignorância, fazê-lo forte e capaz de conquistar aquilo que quiser. Isso está lá.
E é um elemento histórico. Não é? É uma crença da época. Está também nos Três Mosqueteiros e por aí vai. Tá bom? E vamos finalmente ao Brasil. O Brasil queria mostrar algumas coisas. Como, por exemplo, cara, eu posso falar de muita coisa, né? Da relação literatura e história. Primeiro, o entrelaçamento absoluto entre literatura e história. Qual é a nossa primeira, digamos assim, a nossa primeira obra literária? É a Carta de Pero Vaz de Caminha, que é ao mesmo tempo uma fonte histórica. Então é a mesma coisa, é uma fonte histórica e é uma obra literária, é uma carta. Mas que mais? Que também é as duas coisas. As cartas dos jesuítas. As cartas dos jesuítas têm trato literário, mas ao mesmo tempo são fonte histórica. Eu diria até que são mais fonte histórica. Esses dois exemplos são mais fonte histórica do que literatura. Mas e os poemas escritos por Anchieta? Eu acho que os poemas escritos por Anchieta, o poema Virgem, é, ao mesmo tempo, literatura e também história. Nos mostra o que aqueles homens pensavam, a força da fé que eles tinham, e ao mesmo tempo nos mostra também, não é? Como era a capacidade de estudo desses agentes históricos e por aí vai. E nos mostra um trato literário, uma capacidade de realizar ali métricas de memória e por aí vai. É uma capacidade poética, né, artística. Então isso existe nesse contexto colonial, tá? Em muitos momentos você vai ter obras aí que vão dizer algo sobre o contexto colonial. E obras de história vão começar a aparecer. Uma certa história do Brasil começa a ser contada com Frei Vicente Salvador. Seria a primeira história do Brasil. A primeira história do Brasil independente é Verhagen, né? Mas a primeira história do Brasil, mesmo desde a colônia, que é uma espécie de história do Portugal da América, é Frei Vicente Salvador. Tá? E aí o que você vai ter mais para o século XIX? Tá? Eu estou dando saltos, gente. Estou dando saltos porque realmente é pincelada. Tá? Meu objetivo é mostrar as relações entre literatura e história e as possíveis relações. Eu vou te chamar a atenção para um conto Machado. Então, você tem aí o Segundo Reinado. Como é que a literatura do Machado nos abre para o contexto do Segundo Reinado? Eu tenho clareza aqui, por exemplo, no conto Um Homem Célebre. Eu falei isso numa palestra que eu dei aqui mesmo no Instituto Borborema. Né? Isso aqui não é mera repetição, não, é porque eu quis aprofundar um pouquinho mais lendo o trecho. Tá? Então, num Homem Célebre, você tem a história de um rapaz chamado Pestana que escrevia polcas. Polca é uma espécie de dança, como o tango argentino, mas uma dança polaca, que fazia muito sucesso no Rio de Janeiro do final do século XIX, em bailes. Em bailes eram as baladas da época. Então você tinha um piano e você tinha a partitura. E aí as pessoas tocavam e existia ali essa circunstância que era correspondente à balada de hoje. O Pestana é um escritor de polcas. Por que escritor? Porque ele está fazendo partitura. Não tem como vender nada que seja audível, não existia suporte para o áudio na época. Então quem que trabalha na indústria, digamos assim, entre aspas, né? Na indústria, hoje em dia, a gente tem toda uma indústria do som, né? Mas na época não existia. Quem trabalhava com o som era o editor, porque isso ia para o papel como partitura. Então, o escritor de música, o compositor, falando assim mais claramente, precisava de um editor. E aí mostra a dificuldade dele de conseguir realizar o seu sonho, a sua vocação, que era se tornar como Beethoven, Schubert, como Mozart, e ele não consegue. Ele só conseguiu escrever polca. E esse é o drama retratado pelo conto. Mas de que modo o conto nos abre para a história? Quando ele está escrevendo as polcas, existe um diálogo, por exemplo, com o editor, e o editor explica por que o nome da polca deve ser tal. Porque ele nem ligava muito para a polca, ele só ganhava dinheiro com isso. Não era a arte dele. Aquilo era um efeito secundário da capacidade artística dele, só que fazia um sucesso estrondoso. E ele odiava isso. Ele queria ser um grande compositor que entrasse para a história dos clássicos, mas ele não conseguiu. Então aí você percebe assim, primeiro, vamos localizar, a gente está nas décadas de 70 e 80 do século XIX. Todo mundo sabe que o Segundo Reinado só acaba em 1889. Está no finzinho, já Dom Pedro II fraquinho, e você percebe ali que ele dava os nomes para as polcas ligados ao momento pelo qual passava o Rio de Janeiro.
um momento político, porque todo mundo estaria falando sobre aquilo. E aí você percebe que a política do dia já era um assunto falado em tudo que era canto. E o que era a política do dia? Algumas pessoas muito ingênuas e que não tiveram aulas boas no ensino médio de história pensam que na monarquia o governante era o Pedro II. Então foi um período aí de 49 anos de Pedro II pegando no batente, né? Fazendo governo. Não, ele era um chefe de Estado. Existiam chamados gabinetes, que duravam mais ou menos 5 anos. Alguns eram 3, alguns eram 10, mas mais ou menos 5 anos. E eles iam se trocando os gabinetes. E existiam 2 grandes partidos, o liberal e o conservador. Daí, aqui no conto, mostra que o editor diz, os liberais estão chegando, escreve então, o título é esse. Eu vou ler um trechinho aqui só para vocês verem isso que eu estou falando. Olha só. Correu ainda um ano. No princípio de 1878 apareceu-lhe o editor. Lá vão 2 anos, disse este, que nos não dá um ar de sua graça. Toda a gente pergunta se o senhor perdeu o talento. O que tem feito? Aí ele, nada. Ele estava tentando compor a tal música clássica. Bem sei o golpe que o feriu. Morreu a esposa dele, com quem ele casou para ajudá-la a compor. Ela era uma cantora lírica. Quando ela morreu, ele achou que ele ia conseguir compor um requiem para ela, e ele não conseguiu. Bem sei o golpe que o feriu, mas lá vão 2 anos. Venho propor-lhe um contrato. 20 polcas durante 12 meses, o preço antigo e uma porcentagem maior na venda. Depois, acabado o ano, podemos renovar. O que vocês apreendem historicamente disso? Como se dava a relação do compositor de música e do editor. Como era a realidade musical da época. Concordam comigo? Entenderam? Não é que exatamente o que aqueles personagens disseram, viveram e pensaram aconteceu. Vamos continuar. Pestana assentiu com um gesto. Poucas lições tinha, vender a casa para saldar dívidas, e as necessidades iam comendo o resto, que era assaz escasso. Aceitou o contrato. Mas a primeira polca é de ser já, disse o editor. É urgente. Agora prestem atenção. Viu a carta do imperador ao Caxias? Os liberais foram chamados ao poder. Vão fazer a reforma eleitoral. A polca, então, há de chamar-se Bravos à Eleição Direta. Não é política, é um bom título de ocasião. Pestana compôs a primeira obra do contrato. Apesar do longo tempo de silêncio, não perdeu a originalidade nem a inspiração. Trazia a mesma nota genial. As outras polcas vieram vindo regularmente. Conservava os retratos e os repertórios, mas fugia de gastar todas as noites ao piano para não cair em novas tentativas. Enfim, vocês perceberam que eles estão aí tentando se adaptar ao que se falava no momento para vender a polca. Uma circunstância que te abre para o universal, é uma abertura para o universal. Será que não é isso que tenta, né, a indústria do som hoje em dia fazer? Mas, ao mesmo tempo, na época também era assim. E a abertura para o contexto é como isso funcionava e o que chamava a atenção. Era se os liberais ou os conservadores iriam ficar no poder. Certo? E esse lado político vinha parar na música. Eu acho isso interessantíssimo. Mas tem um outro muito interessante também, que é um outro conto, que eu também mencionei na minha palestra, mas não tive oportunidade de ler nenhum trecho, e que é o Machete. Tá? Esse conto já mostra um sujeito chamado Inácio Ramos, que era um grande violoncelista, tocava violoncelo de forma exímia, tocava para a mãe dele. Depois ele se casa com uma mocinha órfã, bastante inculta, e ele desistiu de tocar. Ele gostava só de tocar para a mãe. Ele não foi profissionalmente para coisa da música. Era uma vocação musical. E aí, enfim, ele acaba sofrendo uma certa traição, porque a mocinha que casou com ele pedia muito para ele tocar, ele tocou, ela pulou de alegria e era para chorar, ele ficou chateado, mas ele continuou tocando para ela. E aí um dia vieram os rapazes para ouvi-lo, mas eles tocaram violão para hoje, né? Na verdade era o machete, é uma espécie de viola da época, e ela se encantou com um rapaz do machete e fugiu com ele, tá? Então, e aí ele termina pensando, eu devia ter estudado Machete. Tá? Isso é Machado de Assis, né? Sempre triste, desculpa o spoiler, mas eu não resisti. São 10 páginas, leiam esse conto quando vocês puderem. Mas o que eu queria mostrar era o seguinte, ele conta de onde vieram esses rapazes, o que eles estavam fazendo no Rio. Não é? E ele contando isso, ele nos dá uma janela para aquela época.
Vejam bem isso aqui. Então vejam só, o trecho diz o seguinte. A casa em que eles moravam era baixa. Eles é o Inácio Ramos e sua esposa, Carlotinha. Ainda que assaz larga e airosa. 2 transeuntes atraídos pelo som do violoncelo aproximaram-se das janelas entrefechadas e ouviram do lado de fora cerca da metade da composição. Um deles, entusiasmado com a composição e execução, rompeu em aplausos ruidosos quando Inácio acabou. Abriu violentamente as portas da janela e curvou-se para dentro, gritando: "Bravo, artista divino!" A exclamação inesperada chamou a atenção dos que estavam na sala. Voltaram-se todos os olhos e viram 2 figuras de homem, um tranquilo, outro alvoroçado de prazer. A porta foi aberta aos 2 estranhos. O mais entusiasmado deles correu abraçar o artista. "Oh, alma de anjo! Como é que um artista desse está aqui escondido dos olhos do mundo?" O outro personagem fez igualmente cumprimentos de louvor ao mestre do violoncelo. Mas, como ficou dito, seus aplausos eram menos entusiásticos, e não era difícil achar a explicação da frieza na vulgaridade de expressão do rosto. Agora, prestem atenção. Estes 2 personagens assim entrados na sala eram 2 amigos que o acaso ali conduzira. Eram ambos estudantes de direito em férias. O entusiasta, todo arte e literatura, tinha a alma cheia de música alemã e poesia romântica. E era nada menos que um exemplar daquela falange acadêmica fervorosa e moça animada de todas as paixões, sonhos, delírios e efusões da geração moderna. O companheiro era apenas um espírito medíocre, avesso a todas essas coisas, não menos que ao direito que, aliás, forcejava por meter na cabeça. Aquele chamava-se Amaral, este Barbosa. Vamos lá. A análise. Primeiro, como eram as casas, a urbanidade do Rio de Janeiro, como era possível você meter a mão na janela de alguém e gritar sem que pensasse que ia vir um tiro, que era uma invasão. Então, essas coisas todas aparecem, né? Sutilmente, mas aparecem. São dados que ajudam a nossa imaginação a imaginar o final do século XIX. Mas, ao mesmo tempo, prestem atenção. Você precisa de um dado histórico para entender isso aqui. Por que eles estudavam direito e passavam férias no Rio? Porque no Rio não tinha faculdade de direito, só tinha faculdade de direito em 2 cidades do Brasil. Em Recife e São Paulo. Então eles estudavam ou em Recife ou em São Paulo. E tanto faz dizer. Sabe por quê? A generalidade dos alunos começava o curso no local mais próximo e terminava no outro. Por quê? Porque essas elites queriam se conhecer. Você conhecer os estudantes de direito significava conhecer os deputados futuros, os líderes políticos futuros. Então eles começavam num lado e terminavam no outro. Então eles estudavam direito e passavam férias onde? Já era cidade maravilhosa, a capital, no Rio. A gente não vai hoje para a capital, né? É diferente. Presta atenção, quando você vai passar feriado, você pensa assim, eu tenho feriado para viajar com a minha namorada. Você pensa, eu vou a Brasília. Não se faz isso hoje, tá? Eu vou a Brasília direto e gosto de Brasília. Estou falando mal, hein, brasilienses? Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que ninguém pensa em passar feriado em Brasília. Em Brasília, quando os deputados estão numa quinta-feira, eles já estão pegando avião para ir embora. No máximo na sexta-feira, mas na maioria, os voos de quinta-noite, eu tenho essa experiência, que eu já voei quinta-noite em Brasília, são os mais cheios. Porque o pessoal está indo embora. Não é cidade de feriado, é cidade de trabalho. O Rio, não. O Rio era a capital, que era cidade de trabalho, cidade dos escritores e cidade dos viajantes de férias. Olha que beleza essa capital. Mas não vou fazer reflexões agora sobre a bicapitalidade, que é a minha, digamos assim, a minha opinião. Minha opinião é que o Brasil deveria ter 2 capitais, 2 distritos federais, cuidados pelo governo federal, o Rio e Brasília. Esse é outro assunto. O assunto aqui é o seguinte, quando eles falam que eles eram estudantes do direito, ele mostra o Machado também como era uma determinada falange ali de jovens, um determinado grupo de jovens. E aí você vê, é elogioso, certo? Aberto ao romantismo, aberto à música germânica, não é isso? Música alemã, poesia romântica, provavelmente era poliglota, ele tinha sensibilidade artística, foi ele que ouviu, aplaudiu, achou divino, foi conversar. E o outro é um idiota completo. Sabe o que é o pior, senhores? Esse outro idiota completo é que toca o machete e vai dizer pro violoncelista quase assim, eu também toco, também sou artista. E a mulher do cara vai ficar com o vulgar imbecil.
tá? É triste, você quase chora lendo esse conto. Mas esse não é o dado histórico. O dado histórico é: Machado provavelmente estava fazendo um raio-x psicológico das gerações jovens que ali havia. Uma brilhante. Fazia direito não só para entender direito, mas entendia de direito, entendia de poesia, entendia de música, tinha sensibilidade artística. E um outro grupo sofria para meter o direito na cabeça, era simplesmente filho da elite. Quando você une esse conto com um outro conto dele que se refere à elite política, porque esta é a elite política, essa juventude que estuda direito é a elite política, tá? E ele está falando que parte dessa juventude era muito bem formada. Então, se você pega a Teoria do Medalhão e só lê a Teoria do Medalhão, você acha que o Machado só está falando que era todo mundo idiota, se fingindo de idiota. Mas é que ele já mostrou que havia duas gerações, 2 grupos de jovens. Então, a Teoria do Medalhão provavelmente era aplicada pelo grupo vulgar, tá? Embora muitos deles, e o Machado deixa claro, abandonassem a Faculdade de Direito no meio do caminho. Se não me engano, o Barbosa, ele abandona a Faculdade de Direito, o sem talento. Tá? Então existia um grupo que abandonava a Faculdade de Direito. Mas muitos sem talento, sem capacidade até para entender direito. Eu não estou dizendo que direito é fácil, mas era o curso, né? Eles não faziam curso de música, não faziam curso de artes, faziam curso de direito. Mas até para entender direito, alguns tinham dificuldade. Esses provavelmente só queriam pegar o diploma e se tornar o quê? Os bacharéis que são eleitos por deputados. Então eles têm que agradar e aprender a agradar. Cabe perfeitamente a Teoria do Medalhão. Mas existe uma outra classe, que é aquilo a que Rui Barbosa se referia posteriormente quando viu a Câmara da República. Ele disse: na República, a Câmara virou um balcão de negócios. No Império, era uma reunião de estadistas. Então, você vê que o Machado não define a elite política da época dele só por Teoria do Medalhão. E você viu que nós tivemos uma abertura ao contexto, entendendo como era a juventude formada naquela época, de uma vulgaridade atroz, que a gente ainda vê com muita clareza hoje, que caracteriza muito, muito do brasileiro, e outros brilhantes, no Rio de Janeiro, passando férias, sem medo de crime. Tudo isso está dito, é história, e está dito no conto do Machado. Tá? Abertura ao contexto com aspectos que ajudam a imaginação a interpretar o fim do segundo reinado. Início da República vai mudar um pouco, mas algumas características naturalmente vão se manter. Tá? Posteriormente, eu estava conversando com o Caio Peroso, professor aqui, que vai entrar agora com um curso no núcleo de formação intermediário, né? O básico já foi, o intermediário. E ele vai fazer relações com história e literatura. Eu estou, inclusive, dando essa aula também de presente aos alunos do curso de formação e ao meu amigo professor Caio Peroso. Ele falou que vai ser trabalhado nesse curso intermediário um conjunto de textos que diz respeito à formação, à decadência do Rio de Janeiro, a destruição do Rio de Janeiro como aquela grande capital, bela capital, linda capital, e ao mesmo tempo a formação da capital Brasília, entre outros aspectos. E ele vai chamar o nosso grande amigo professor aqui, o Danilo Mendes. Eu acho que, não sei se você chama mais de Danilo Moreira, Danilo Mendes, ou se eu inventei esse sobrenome, mas é o Danilo. O professor Danilo ele vai trazer elementos históricos para tratar mais desse período do século XX, a segunda geração modernista de 30. Vocês vão observar que tem muita relação histórica. O contexto histórico, ele, se não é compreendido, você tem dificuldade de entender a literatura dessa época. Ao mesmo tempo, lendo a literatura, você se abre com muito mais facilidade para o contexto histórico. As obras menores, elas não te abrem para o universal, elas te aferram no local. Mas as obras maiores conseguem te criar a abertura para o contexto e a abertura para o universal. Tá? E como é que eu sei tudo isso sobre Shakespeare? Como é que eu sei essas coisas a respeito da Grécia, né? Muitas coisas a respeito da história portuguesa, né? Esses elementos da história francesa, da história do Brasil? Eu tive que ler livros de história. Eu li livros de crítica literária e livros de história. Eu usei muitos outros livros para entender estes livros. E estes livros de literatura me ajudaram a entender os outros livros da minha profissão, de professor de história e de alguém que precisa ter consciência histórica para trabalhar na presidência da Biblioteca Nacional, dessa maior e mais antiga instituição cultural do Brasil. Então, eu acho que estou satisfeito com a aula, espero que vocês tenham gostado. Foram realmente 5 exemplos com 5 critérios, né, a respeito das relações entre história e literatura. Eu posteriormente vou continuar isso, eu vou aprimorar isso, né, também estou desenvolvendo. O professor Caio, o professor Danilo,
Todos eles estão em contato comigo, nós vamos aprender mutuamente uns com os outros, e vocês, alunos, vão se beneficiar muito com todo esse diálogo, com todos esses estudos e aprendizados. Eu agradeço muito a atenção, agradeço mais uma vez ao Instituto Borborema, que sempre me prestigiam com esse convite, e eu espero que vocês tenham bons estudos, bons proveitos e que possamos nos encontrar, porque eu gosto também sempre do encontro presencial. Quando possível, quando passar também a crise pandêmica, espero encontrar todos vocês, alunos do Instituto Borborema. Um forte abraço e até a próxima.